Quero agradecer a Edições Vida Nova como um todo, Pastor Richard Sturz, Sérgio Moro e tantos outros, Celso Mastromauro, que têm estendido a mim essa oportunidade de compartilhar um pouquinho com vocês desse tema da hermenêutica, algo que eu venho já lidando há alguns anos, não só no contexto do Seminário Bíblico Palavra da Vida, que é onde eu ocupo a maior parte do meu tempo, da minha função ali ministerial, mas também em tantos outros lugares. E enquanto eles ligam aqui, eu quero fazer algumas pequenas observações a respeito aqui da apresentação. O conteúdo que nós temos a trabalhar é de fato muito maior do que o tempo disponível para isso. Por isso eu disponibilizarei para vocês, de alguma forma, através ali da Vida Nova, do Sérgio, que vocês tenham acesso a esses recursos. Eu quero dar uma ênfase especial, até porque eu preciso fazer um tipo de história da hermenêutica, eu preciso fazer e pontuar alguns aspectos dessa história, voltando lá para o século 3 e 4 depois de Cristo, para então entendermos em que ponto a hermenêutica contemporânea está. E especificamente o século 20 é o que ocupará a maior parte do meu tempo aqui com vocês, pontuando alguns aspectos bem rapidamente sobre Karl Barth, até porque muito já foi dito sobre ele, com uma ênfase especial, lendo algumas partes da Jesus Cristo e Mitologia, de Rudolf Bultmann, uma ênfase no filósofo alemão Hans-Georg Gadamer, e então as implicações na chamada teologia contextual. Quero recomendar diversas literaturas para vocês, três delas da Edições Vida Nova, Espiral Hermenêutica, onde há um capítulo, um apêndice de Grant Osborne, especificamente sobre essas tensões e essas dificuldades, conflitos existentes na tarefa hermenêutica. Um outro capítulo também presente na interpretação bíblica de Roy Zuck, um livro já um pouco mais antigo, mas igualmente bom, fundamental aí para a nossa tarefa hermenêutica. Existem alguns outros, um deles de autoria do Dr. Augustus Nicodemos, a Bíblia e seus intérpretes, e também Hermenêutica Contemporânea à Luz da Antiguidade, de David Dockery, livro muito bom, ele cobre, na verdade, a patrística, a interpretação ali dos primeiros séculos, mas faz uma reflexão das implicações daquela hermenêutica patrística para os dias de hoje, tendo em vista tudo aquilo que eu vou, de alguma forma simplificada, conversar aqui com vocês. Eu percebo que há um intenso problema que nós enfrentamos hoje na hermenêutica no século XX, porque mais ou menos até o século XVII e século XVIII existiam duas abordagens padrão para a tarefa hermenêutica, e elas vinham desde lá o século III e o século IV depois de Cristo, que se dividiram em duas escolas basicamente. A primeira delas, a escola de Alexandria, surgida com Orígenes e Clemente de Alexandria, dois homens e juntamente com outros que se viram agora na novidade de ter que defender o cristianismo diante de um processo de crescimento ali no mundo greco-romano. E então alguns filósofos, toda aquela mentalidade racionalista, toda aquela mentalidade helênica, começa a entrar em choque com o cristianismo, porque o cristianismo apresenta algumas verdades que simplesmente transcendem o material, e numa mente grega antiga, essa ideia do eterno invadir o temporal, o Deus se fazendo carne, isso simplesmente estava fora da realidade da mente grega. Então aqueles primeiros teólogos, aqueles primeiros leitores da Bíblia, eles se veem nessa necessidade de então dialogar com a filosofia, e eles acabam aculturando na hermenêutica bíblica, na leitura das Escrituras, muitos desses princípios filosóficos do passado. Então, muitos deles tentam fazer uma certa síntese aí entre a filosofia e a própria teologia, tendo em vista aquele propósito da defesa do cristianismo como sendo verdadeiro, superior a toda e qualquer mentalidade grega antiga. E com isso, muitos deles tiveram que adaptar a leitura desse texto àquela mente grega. E eles passaram então a alegorizar o texto bíblico, com isso entendendo, especialmente a partir de um conceito chamado hipnoia, de um filósofo pré-socrático chamado Heráclito, em que a ideia de hipnoia é que há um sentido mais profundo no texto, e portanto esse texto está aberto a múltiplos sentidos, que posteriormente veio a ser chamado de polissemia. Então há múltiplos sentidos nesse texto, e nós nos valemos de cada um desses sentidos conforme a abordagem, ou conforme o interesse, ou conforme aquilo que queremos defender em termos teológicos. Mais especificamente, Orígenes, usando provavelmente aí um conceito teológico tricotomista, ele defende a existência de 3 níveis de interpretação do texto bíblico, que ele chamou de carne, alma e espírito,
onde a carne é o sentido mais básico, aquele que está mais acessível a todo e qualquer cristão, independente da sua intelectualidade ou mesmo espiritualidade. O âmbito da alma já é um âmbito um pouco mais profundo, onde normalmente a alegoria acontece e está sujeita à interpretação do leitor bíblico. No entanto, há um nível espiritual, o nível do espírito, que este sim, e parece até uma conceituação meio gnóstica, né? Lembrando daquele gnosticismo do século I, século II depois de Cristo, em que esse âmbito, ou esse nível da interpretação, cabe única e exclusivamente àqueles que têm uma mentalidade, uma conceituação teológica mais profunda. E é interessante que essa ideia de uma perspectiva tripartida da hermenêutica perdura durante muito tempo, quando ao longo da Idade Média há uma profunda influência dessa escola alexandrina, e surge então, há uma grande discussão da parte de quem surgiu, a chamada quadriga. A quadriga era o método básico da igreja de interpretação do texto bíblico, quando entendia existir 4 possibilidades, ou também 4 âmbitos ou esferas de interpretação do texto bíblico. Primeiramente, o chamado princípio ou âmbito literal, que é exatamente aquele que eu e você lemos e entendemos por uma leitura simples, usual, comum da Escritura Sagrada. O segundo sentido do texto é o sentido espiritual, onde esse sentido espiritual, ele é já algo mais profundo, ele já está mais preocupado em levar o leitor a não apenas entender a letra pela letra, mas até o espírito por detrás da letra. O terceiro nível é o nível chamado tropológico, que é a preocupação em entender qual a aplicabilidade ou o valor moral daquele texto bíblico para a igreja, para o cristão. E por fim, o quarto nível, também chamado de anagógico, aí um termo grego que dá a ideia do aquilo que conduz a uma realidade ou a um âmbito transcendente ou que perpassa toda a nossa vida, mas nos leva para o além. Então essa interpretação está preocupada com a vida futura, com a eternidade, tudo aquilo que de alguma forma transcende o âmbito material da existência humana. Só para você entender como esse método foi e continua sendo usado pela Igreja Católica, existe um podcast no Brasil chamado Dominus Vobiscum. Não é um catecismo, não é uma catequese oficial da Igreja Católica, mas existem alguns dos podcasts em que ali o autor, aquele que apresenta, ele vai defender exatamente isso. Todo e qualquer texto bíblico terá sempre esses 4 sentidos. E o interessante, irmãos, é que esse método perdura basicamente até a Reforma Protestante. Paralelamente, e até em reação a essa escola de Alexandria, surge um pouquinho depois, uma diferença de não mais do que 50 ou 100 anos, a chamada escola antioquana de interpretação, pontuada ali em Antioquia, onde houve uma profunda influência dos apóstolos, especialmente o apóstolo Paulo. Se você se lembrar do livro de Atos, você perceberá que Antioquia é ponto de passagem das viagens missionárias. Então, de alguma forma, a história nos diz que ali em Antioquia fundamentou-se uma mentalidade teológica muito sólida, muito profunda, muito bem embasada na Escritura Sagrada. E em reação à escola de Alexandria, que favorecia a chamada alegorese, e alegoria, eu falarei várias vezes, a alegoria ela quer dizer uma coisa por meio de outra. É o não respeito ao sentido comum ou usual de um texto que nós lemos. E a escola antioquana, ela vai de alguma forma reagir ao uso da alegoria quando ela vai enfatizar que existe um autor, e se existe um autor, há uma intenção neste autor. Daqui a pouco eu mostrarei um gráfico em que nós dividimos essas tensões ou esses conflitos hermenêuticos em basicamente 3 pontos. Então a escola antioquana, ela defenderá que há um autor, há um propósito. Todo e qualquer uso tipológico que existe no Antigo Testamento deve-se respeitar a historicidade ou também o propósito teológico daquela tipologia. Por quê? Porque a escola alexandrina, ela tentava encontrar Cristo em absolutamente cada parte ou cada vírgula do Antigo Testamento, com o propósito justamente de apontar aquilo que poderia contemporaneamente ser chamado, o mite, da Escritura, o centro, esse fio condutor, essa linha principal da teologia. E algo que também foi muito enfatizado e começou, e temos ouvido falar bastante sobre a ideia do sensus plenior, é que um dos conceitos ali da escola de Antioquia é o termo teoreia, ou teoria,
que é um estado de consciência dos profetas do Antigo Testamento, de que, embora lidando com uma profecia, sabendo que muitas das coisas estavam direcionadas para o tempo presente, muitas delas transcendiam o próprio tempo do autor ou do público para o qual ele estava direcionando. Então é aquela consciência que o autor tem. Eu sei do que eu estou falando, ainda que eu não tenha a compreensão plena e total do a que tudo isso se refere, ou em que momento histórico tudo isso de alguma forma acontecerá. Então nós temos essa tensão, e aí alguns vieram a denominar, e se tornou a terminologia padrão, o chamado método gramático ou histórico gramatical. E é interessante que, salvo alguns pequenos momentos ao longo da Idade Média, esse método que enfatiza o intento autoral, que enfatiza a historicidade dos eventos bíblicos, porque a escola de Alexandria simplesmente pouco importava se aqueles eventos tinham historicamente acontecido. O que importava era a praticidade ou a validade daquilo em defesa do cristianismo. Então é na Reforma Protestante, ali por meio dos reformadores que nós bem conhecemos, Lutero, Calvino, Zwinglio, Melanchthon e tantos outros, há um resgate desse chamado método histórico, gramatical, onde a preocupação é o resgate da Escritura como a lente pela qual nós lemos todo o sentido de verdade, tudo aquilo que diz respeito à matéria de fé ou de prática é sola Escritura. Porque você deve se lembrar que durante a Idade Média, a Igreja Católica basicamente é a detentora do saber. Nada nem ninguém pode ter acesso à Escritura Sagrada se não for por meio da interpretação dos santos padres. É exatamente nesse período que o conceito de tradição vem à tona, em que a ideia de tradição é a composição, ou a junção, ou a soma de tudo aquilo que os santos padres, aqueles teólogos do passado, juntamente com os credos, produziram de material hermenêutico, interpretativo ou teológico da Escritura Sagrada. E nós sabemos também que existem algumas inserções ao longo desse período que vão contrariar totalmente, diametralmente aí a palavra de Deus. Então, com a Reforma Protestante, há um resgate desse método histórico-gramatical. E o que eu quero dizer por histórico-gramatical? Histórico, há uma historicidade, há uma realidade contextual, verdadeira em termos do seu autor, em termos do seu leitor e aquela ambientação no qual esse texto surge. Então, quando nós interpretamos a Bíblia historicamente, nós nos lembramos da realidade do seu autor, nós nos lembramos da realidade dos seus leitores, nós nos lembramos da realidade e existência real daquele ambiente no qual o texto bíblico surgiu, e que, portanto, é exatamente nesse contexto que o texto foi imbuído de um sentido ou significado, e que, portanto, é por meio dele que nós chegaremos à conclusão da mensagem de Deus. E a ideia do gramatical, histórico-gramatical, é porque a Bíblia ela foi escrita em línguas compreensíveis, no caso grego e hebraico e algumas porções do aramaico, e que, portanto, ela está dentro de um contexto linguístico específico, respeitando toda a compreensão da gramática daquela língua, respeitando o sentido das palavras, bem como a sua sintaxe. Então, se nós queremos entender o texto bíblico, os reformadores disseram o seguinte: você tem que partir desse pressuposto de que há um sentido no texto em si, conforme aquilo que o autor bíblico atribuiu a ele. Não é por acaso que João Calvino veio a ser chamado por muitos de o exegeta da Reforma, dado o seu valor, dado o valor à Escritura Sagrada e o desejo de estudá-la tal qual ela era e se apresentava a nós como palavra de Deus. Um fato interessante da parte do próprio Calvino é que não há a rejeição dos elementos sobrenaturais no estudo bíblico. Pelo contrário, nós devemos contar com a iluminação do Espírito Santo. Ainda que haja uma perspicuidade, ainda que haja uma clareza no texto, ainda assim, por estarmos lidando com verdades transcendentes, por estarmos lidando com verdades eternas, precisamos da intervenção do Espírito a nosso favor. E aí começa um rebuliço na nossa história, e os conflitos começam verdadeira e significativamente a surgir. Século XVII para o século XVIII, mais especificamente, com o advento do iluminismo e com um profundo cunho racionalista, ao ponto de, por exemplo, Immanuel Kant, um filósofo, dizer o seguinte:
Nós devemos chegar à verdade pela inquirição racional e não pela obediência cega à tradição ou aos dogmas da igreja. Então, com isso, há todo esse afloramento do racionalismo e a Bíblia passa a ser lida, passa a ser interpretada única e exclusivamente pela ótica ou pela mentalidade racional. Portanto, é verdade ou faz sentido aquilo que a minha mente é capaz de conceber ou raciocinar em termos de verdade. Com isso, passa-se a ter uma sujeição da exegese à razão. E então, aquilo que até o momento era fundamental, a perspectiva hermenêutica do trato da Bíblia como palavra de Deus, como livro inspirado, dado por Deus, simplesmente é jogado fora e nós trataremos o texto como literatura qualquer. E a bagunça começa aí, irmãos, infelizmente. Quando nós chegamos nos dias de hoje, e nós nos deparamos com propostas como estruturalismo, pós-estruturalismo, desconstrucionismo, reader response e tantos outros, na verdade é uma tentativa de minar a Bíblia como palavra de Deus. Mas isso eu quero tratar lá nas nossas conclusões, lá nos finalmentes, quando eu percebo que nós, inclusive pastores, nós como seminários, precisamos resgatar uma alta perspectiva ou conceituação da Escritura Sagrada, porque não foi disso que ela gozou ali no século XVIII, no início do Iluminismo. Só para você entender o caos em que nós estamos e como essa dificuldade é grande, Jacques Derrida, um filósofo que teve uma profunda influência, especialmente no pós-estruturalismo, pegando das ideias de Fernando de Saussure, um linguista suíço, ele vai dizer que o texto ele se autodestrói, e que, portanto, nós devemos como que implodi-lo para ver qual é a sua estrutura mais profunda, para então, naquela estrutura mais profunda, entendermos o que era a verdade de Deus. Então a ideia de Jacques Derrida é uma autoimplosão do texto, porque algumas ranhuras, algumas fissuras foram deixadas pelo autor daquele texto, e nos valeremos dessas fissuras para implodi-lo. Quem me contou essa história foi um professor meu do mestrado, que presenciou o seguinte fato. Tinha uma banca em homenagem a uma série de apresentações, comunicações acadêmicas, ali a respeito do trabalho de Jacques Derrida, e uma dessas apresentações, uma aluna de Derrida, faz uma apresentação sobre a aplicação do conceito desconstrucionista literário de Derrida ao texto bíblico e ao cristianismo. E ela faz a sua apresentação e ao término Derrida toma a palavra e diz: mas eu nunca intentei que os meus princípios fossem utilizados, ou toda a minha crítica literária fosse aplicada ao texto bíblico e ao cristianismo. E a aluna vira para ele e diz: e daí? Porque a bagunça é tão grande, que nem aquilo que é dito em termos filosóficos sobre como devemos ler e interpretar um texto bíblico se sustenta por si mesma. E é interessante, por exemplo, uma das frases de Bertrand Russell, quando ele escreve um livro, A Filosofia entre a Religião e a Ciência, ele diz o seguinte: a filosofia, conforme entendo a palavra, é algo intermediário entre a teologia e a ciência. Como a teologia consiste de especulações sobre assuntos a que o conhecimento exato não conseguiu agora chegar. Mas, como ciência, apela mais à razão humana do que à autoridade, seja esta a da tradição ou a da revelação. Todo conhecimento definido, presta atenção nisso, eu o afirmaria, pertence à ciência, e todo dogma quanto ao que ultrapassa o conhecimento definido pertence à teologia. E é interessante que Bertrand Russell, de alguma forma, faz uma crítica àquela teologia liberal que ele viu acontecer na Europa da sua época, e a conclusão dele é tudo aquilo que a teologia liberal tem feito e tentado produzir em termos de resposta, simplesmente não tem chegado a lugar nenhum, e portanto não podemos considerar ou nos apropriar de tudo isso que tem sido proposto. O problema é tão grande que um outro filósofo, Hans Georg Gadamer, escreveu o seguinte. Esse livro é Verdade e Método, a obra-prima de Gadamer, ao qual eu voltarei daqui a pouco. Creio que a discussão atual sobre o problema hermenêutico, em parte alguma, é tão acirrada quanto no âmbito da teologia protestante.
Em certo sentido, também aqui, como ocorre na hermenêutica jurídica, estão em questão interesses que ultrapassam a ciência. O que significa dizer interesses de fé e de sua correta proclamação. Como consequência, temo que a discussão hermenêutica se vê envolta em questões exegéticas e dogmáticas, frente às quais o leigo não pode tomar posição. Mas como ocorre na hermenêutica jurídica, também aqui mostra-se claramente a primazia dessa situação. O sentido dos textos a serem compreendidos não pode ser restrito à opinião imaginativa de seu autor. Ou seja, se você quer entender um texto, você não pode só não considerar o seu autor, quanto você deverá transcendê-lo ou desconsiderá-lo em todas as suas hipóteses reais, porque, como veremos daqui a pouco, você é um definidor do sentido de uma passagem. Moisés Silva, na verdade esse livro aqui, o Contemporary Approach to Biblical Interpretation, esse é um capítulo que depois, ele é um resumo de um livro do Foundations to Contemporary Interpretation, que dá a ideia, ele é um resumo, principalmente aí da proposta do século XX, e veja o que o Moisés Silva diz. O campo da interpretação bíblica tem experimentado mudanças dramáticas durante o século XX, principalmente por causa da obra de estudiosos como Karl Barth e Rudolf Bultmann, mas também por causa do desenvolvimento em outros campos, incluindo a crítica literária, filosofia e também a ciência. É interessante que muitos desses proponentes da chamada filosofia da ciência, muitos proponentes da crítica literária, ou da própria filosofia como um todo, nunca intentaram ter os seus escritos ou as suas ideias aplicadas ao texto bíblico. E a fim de livrá-los do que seria um engodo da própria proposta, de se verem aprisionados por elas mesmas, vieram a dizer que elas se aplicam única e exclusivamente aos textos clássicos ou também aos textos sagrados. Categoria esta a que a Bíblia pertence. Então veja que nós lidamos hoje com uma realidade extremamente complexa em termos da hermenêutica. Quero me valer de alguns aspectos daquele gráfico do Franklin Ferreira, onde as ciências bíblicas se encaixam. E se você olhar ali, a hermenêutica e a exegese são as tarefas primárias de todo leitor e todo teólogo, todo aquele que vai interpretar a Escritura Sagrada. Quando a exegese se ocupará com o sentido original de uma passagem, a hermenêutica proverá os meios para se chegar a essa conclusão. E você perceberá que se há uma hermenêutica falha, se há uma leitura, há uma interpretação débil da Escritura, perceba que todo o edifício teológico, tudo aquilo que se constitui em termos de teologia bíblica, teologia sistemática, a própria ideia da teologia histórica ou dogmática, e derivada da sistemática, a teologia pastoral e também a teologia aplicada, será necessariamente débil. Então perceba que uma má hermenêutica implica em necessariamente um mau desdobramento em todo ser cristão e em todo fazer teológico. É impossível você ter a construção do saber teológico por meio de uma leitura errada das Escrituras. E eu ouso dizer o seguinte: eu não tenho dúvidas de que boa parte desse relativismo moral, desse descrédito ou ceticismo da Escritura Sagrada como palavra de Deus na igreja evangélica brasileira se deve a uma má hermenêutica. Nós temos aderido a tantos modelos, a tantas perspectivas supostamente acadêmicas. Não é meu propósito detonar nenhuma delas. Você pode consultar o livro do Osborne, você pode consultar o livro do Dockery, você pode consultar o Moisés Silva, Walter Kaiser e tantos outros que têm feito isso. Então eu preciso manter aqui no tempo. Mas essa má hermenêutica que tem imperado em muitos seminários, em muitas igrejas, em muitas leituras, supostamente, entre aspas, despretensiosas da Escritura, tem gerado cristãos imaturos, cristãos que não sabem que creem e pelo que viver em termos da verdade divina. E quando nós nos deparamos com essa tarefa hermenêutica, há uma expressão, que na verdade ela é denominada de diversas formas. Eu quero usar aqui a ideia do chamado triângulo hermenêutico, porque quando nós pensamos no sentido de um texto, bem como na tarefa hermenêutica ou interpretativa desse texto, 3 elementos precisam ser considerados. Nós estamos falando do autor,
nós estamos falando do texto e nós estamos falando do leitor. Quando um desses polos, quando um desses pontos do triângulo se sobressai ao outro ou negligencia o outro, nós temos sérios problemas em termos hermenêuticos. E como nós veremos, especialmente nos dois de baixo, aí no leitor e no texto, é que se concentra boa parte da história recente da interpretação bíblica. A minha defesa aqui para vocês, como é a perspectiva de todos aqueles que têm falado muito bem até aqui, me sinto privilegiado de partilhar desse momento com eles, é que há um sentido autoral. E se eu negligencio isso, de alguma forma eu terei que polarizar a minha hermenêutica aos outros dois elementos. O que quer dizer uma hermenêutica polarizada no texto? Quer dizer que o texto em si carrega todo o seu sentido, desprovido de qualquer intenção autoral porque houve um divórcio. Na verdade é uma morte. Roland Barthes propôs exatamente isso. Contemporâneo ali de Paul Ricoeur, contemporâneo de Jacques Derrida, contemporâneo de Michel Foucault, grandes filósofos da linguagem, grandes linguistas, em que ele vai propor a ideia da morte do autor. Portanto, se há uma morte do autor, o texto está entregue, está à deriva nos ambientes, sejam eles quais forem, para simplesmente, ao bel prazer, seja do leitor ou do intérprete, fazer o que quiserem dele. Então o texto, seja pela investigação científica, método histórico-crítico, seja pela investigação literária, a chamada crítica literária, crítica narrativa, narrativa profunda, reader response e tantas outras, vão focar o texto por ele mesmo. Mas há também uma abordagem chamada de lectiocentrismo, ou abordagem orientada ao leitor, que vai dizer que o leitor é o definidor do sentido de um texto. É o leitor, pela leitura, no carregar dos seus pressupostos, no carregar da sua bagagem socioeconômica, política, racial, sexual, seja o que for, religiosa, é no carregar desses pressupostos que será produzido um sentido. As vertentes principais, ao longo desses séculos, eu quero mais ou menos dividi-las, isso aqui não é exaustivo, está de longe de ser completo, mas você tem ali, numa ênfase primordial na definição do sentido por meio do seu autor, a escola de Alexandria, o chamado método gramático histórico, a reforma protestante, Schleiermacher e Wilhelm Dilthey. Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre eles, embora eles, ao meu ver, eles desvirtuaram um pouco quando eles agregam a chamada interpretação psicologizada da Escritura. E Erich Hirsch, quero falar um pouquinho sobre ele, especificamente esse livro dele, Validade na Interpretação, que tem sido para nós, cristãos, intérpretes da Escritura, tem sido um grande aliado para bater de frente com essa turma aí do lectiocentrismo ou do desconstrucionismo e tantos outros. E a ênfase no texto por ele mesmo. O método histórico-crítico com o liberalismo teológico, a chamada crítica literária ou também nova crítica, o estruturalismo de Fernando de Saussure, esse linguista suíço, e o pós-estruturalismo que foi, porque o estruturalismo ele não deu muito certo, não ganhou os frutos ou não produziu o que esperava. Então, especialmente Jacques Derrida, se valendo dessas ideias de Fernando de Saussure, que daqui a pouco eu trato, cria o chamado pós-estruturalismo. E o desconstrucionismo de Jacques Derrida. Interpretação centrada no leitor, por influência de Hans-Georg Gadamer, nós temos a chamada Reader Response, e derivada dela nós temos as chamadas teologias contextuais, ou teologias da minoria, onde se incluem a feminista, racial, negra, a teologia da libertação, homofetiva, e tantas outras que parece que a cada novo dia surge uma nova. Mas a fonte primária, a fonte básica, é a ideia, ou esse ideal hermenêutico interpretativo de Gadamer. E queridos, essa é a situação que nós nos encontramos. Voltando um pouquinho à ideia ali do liberalismo teológico, na verdade nós precisamos voltar um pouco antes, século XIV para o século XV, quando há um florescer das artes, o florescer da literatura, o florescer da percepção do homem em relação à sua vontade, inclusive à sua razão, e aí eu estou falando sobre a Renascença. A Renascença foi um movimento fantástico em vários aspectos ali na Europa.
Mas um dos aspectos que a Renascença resgatou e que depois veio dar base ao Iluminismo e posteriormente ao método histórico crítico pelo liberalismo teológico, foi que a razão agora ela ocupa um lugar central na produção da verdade ou na compreensão da realidade. Porque a razão não está depravada ou deturpada como tantos outros, inclusive a igreja e os teólogos do passado disseram. Ela tem uma função fundamental nas nossas vidas. A própria vontade humana ela não está corrompida. E a Renascença revisita as ideias de um filósofo pré-socrático, na verdade um sofista, chamado Protágoras, quando ele diz o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas, tanto das que são enquanto são, quanto das que não são enquanto não são. A expressão é homo mensura. O que quer dizer isso? O homem é a medida daquilo que eu julgo ser verdadeiro ou falso. Ele é a lente pela qual eu encaro a realidade, eu encaro a história, eu encaro a verdade. Portanto, nada à parte desse homem, nada além dele deve ser considerado na percepção de tudo isso. O que é que o iluminismo vai fazer, movimento subsequente? O que o iluminismo fará, então, se já que o homem é o centro de todas as coisas, o que desse homem é a entidade governadora? A entidade governadora é aquilo que veio a ser chamado de a razão ou as luzes. Sabemos que o iluminismo colocou a Idade Média num conceito muito depreciativo, chamado de Idade das Trevas, como se absolutamente nada de bom ou de proveitoso tivesse sido produzido, o que não é verdade. Então, uma péssima impressão, ao meu ver, ali do iluminismo para com a Idade Média. Mas para os iluministas, a luz da razão é que dissipará todas as densas trevas na qual a igreja nos lançou. E que, portanto, nós não podemos mais nos sujeitar a essa dominação da igreja que embutiu ou incutiu na nossa forma de ver a história 3 elementos básicos contra os quais os iluministas lutaram porque tinham sérios problemas com eles. Primeiramente, a fé. A fé porque ela lida com o imaterial, o transcendente, o eterno, o sobrenatural. E o que existe é o racional, o que existe é o material, o que existe é aquilo que o homem é capaz de conceber, ver ou tocar. É o que tangencia a realidade material do homem. Ela tem problema com a religião, o iluminismo tem problema com a religião. Porque na perspectiva iluminista, como eu já citei em Immanuel Kant, a religião, ela é castradora do saber. Ela é uma sufocadora da inquirição em todo qualquer âmbito. Portanto, tudo quanto toma feição religiosa, nós simplesmente rejeitamos. Isso é interessante, que até dentro da ideia do cristianismo protestante, nos ambientes e no momento da teologia liberal, isso volta com a rejeição da religião como, por meio dos seus símbolos, por meio da escritura sagrada, é simplesmente alguma coisa que nós entendemos, uma visão elevada de Deus, mas não alguma coisa prática no meu dia a dia. E o terceiro elemento que o iluminismo tem problema é aquilo que nós conhecemos como revelação. Por quê? Porque revelação é algo que Deus nos deu, é a palavra inspirada dele, infalível e inerrante, portanto, fonte final de autoridade. E ela já chega pronta para nós. Pronta no seguinte aspecto: você concorda comigo que uma vez crendo na Escritura Sagrada, não é a minha opinião, o que eu gosto ou deixo de gostar em termos do que eu defino de rumo ou propósito da minha existência, mas é aquilo que Deus definiu e atribuiu de forma inata, inerente no ser humano, qual é o seu propósito? Não é o que a minha inquirição quer saber sobre a verdade, é o que Deus disse ser a verdade. Não é aquilo que diz respeito, o de onde eu vim, porque estou aqui, para onde vou, não. Deus já dá pronto. Então eles têm um sério problema com a revelação e, portanto, o movimento liberal, a teologia liberal e o movimento do método histórico crítico rejeitarão totalmente a Bíblia como palavra de Deus, como revelação de Deus, e a estudarão única e exclusivamente como texto, literatura, que de alguma forma já foi muito bem exposto pelo Daniel Santos. Eu até quero me valer do que muitos deles disseram, para então eu ganhar um pouquinho mais de tempo aqui com vocês, tratando de tantas outras coisas. E esse foi o movimento liberal, e com ele surge um teólogo, um filósofo chamado Friedrich Schleiermacher, onde o Schleiermacher ele tem a ideia de que
a religiosidade, o relacionamento com Deus, se dá muito mais num âmbito subjetivo, se dá muito mais num âmbito do psicológico, do lá dentro, não tanto em termos da objetividade daquilo que está escrito. E com isso, Schleiermacher, ele vem a propor dois aspectos ou duas tarefas que deveriam fazer parte da hermenêutica. Primeiramente, nós deveríamos buscar uma intenção autoral. Na verdade, tentando reconstruir e adentrar naquele ambiente em que o autor se encontrava quando produziu o seu texto. No entanto, o Schleiermacher, ele não para aí quando ele propõe uma tentativa de entrada na mente do autor. Você não só vai tentar perceber de onde o texto surgiu, ou quem foi seu autor, mas o que possivelmente estava na mente do seu autor, na essência da sua alma, que então foi manifesto no seu texto. E Wilhelm Dilthey foi um pouco além de Schleiermacher, quando ele diz o seguinte: nós não só devemos entrar na mente do autor, quanto muitas vezes somos capazes de entender até muito mais do que o autor naquilo que o autor escreveu. Entendeu? O autor foi até aqui. Por conseguir recriar a sua mente, entender a sua psicologia, eu tenho condições de transcender o próprio autor, as suas intenções, os seus propósitos, aquilo que ele disse. É interessante isso, né? É como se eu estivesse mais capacitado para entender muito além do que o apóstolo Paulo quis dizer. E aí nós vamos acabar bagunçando tudo ali, o texto bíblico. Com isso surge o movimento do método histórico crítico, Ferdinand Barr, quando ele se valendo predominantemente da dialética hegeliana, lembra tese, antítese, síntese. Ele vai dizer que há uma profunda tensão no Novo Testamento, e essa é a lente pela qual Barr vai entender o Novo Testamento. Há uma tensão entre dois teólogos, Pedro e Paulo. Pedro, porque ele vem de uma tradição, ele tem uma defesa gentílica, Pedro tem uma defesa judaica do cristianismo. E, portanto, ele vai escrever sob essa mentalidade, favorecendo todos aqueles que estão nesse contexto, que é totalmente oposto de Paulo, que surge com o propósito de estender a teologia, ou de estender os conceitos divinos ao mundo gentílico. Então, para Barr, ele vai tentar, de alguma forma, ler todo o Novo Testamento nessa profunda tensão em que os documentos vão surgindo ou vão sendo produzidos a partir disso daí. É interessante como essa perspectiva hegeliana, ela influenciou vários momentos, vários aspectos aí da hermenêutica e da própria história da teologia. Um outro aspecto que surge aí, nós sabemos, é a chamada autocrítica, que vai então tentar reconstruir, por meio das várias críticas, os elementos, ou os constitutivos, ou os componentes de um texto. 4 críticas principais, você deve ter sido exposto a alguma delas, ao conhecimento básico delas: a crítica textual, crítica da fonte, crítica da forma, que é o principal ponto de partida de Rudolf Bultmann, e também a crítica da redação. Só para você ver o catolicismo, isso aqui é o catecismo da Igreja Católica, falando sobre o método histórico crítico. O método histórico crítico é o método indispensável para o estudo científico do sentido dos textos antigos. Como a Santa Escritura, enquanto palavra de Deus em linguagem humana, foi composta por autores humanos em todas as suas partes e todas as suas fontes. Sua justa compreensão não só admite como legítimo, mas pede a utilização deste método. É a defesa aí do método histórico crítico. Nós temos vários livros traduzidos, lançados em português, não só defendendo, quanto aplicando esse método histórico crítico a diversos textos bíblicos. E aí, queridos, nós estamos no final do século XIX, no florescer, no raiar do século XX, quando grandes teólogos muito significativos, não só para a história da teologia, quanto principalmente, no nosso caso aqui, para a história da hermenêutica surgem. Karl Barth e também Rudolf Bultmann. Basicamente, o que eu quero falar de Karl Barth é a respeito da sua chamada teologia dialética, quando ele vai justamente entender
por meio ali da dialética hegeliana de tese e antítese, em que consiste a síntese teológica, e ela é basicamente a seguinte: Deus como totalmente outro, como vimos com Franklin Ferreira, Deus está totalmente distante. Há uma desconexão aí do tempo, do material, porque Deus está lá e nós aqui. É Deus como Deus, homem como homem. A antítese é o homem, que é temporal, é finito e imanente. Qual é a síntese? É Cristo Jesus encarnado, o Deus homem, que se torna então a lente pela qual Bultmann vai ler a Escritura Sagrada. Até muitos vêm a dizer que a bibliologia de Barth é em essência a sua cristologia, porque Cristo é a palavra encarnada. Vem um homem posterior, Rudolf Bultmann, esse eu quero gastar um pouquinho mais de tempo. Rudolf Bultmann, ele sim, vai tentar superar um pouco de algumas ideias liberais, embora ele não rompe totalmente, até porque ele vai se valer de alguns aspectos da filosofia de Martin Heidegger, o existencialismo de Heidegger, que é uma evolução ateísta do existencialismo de Søren Kierkegaard, o dinamarquês, um cristão. Temos alguns dos livros dele traduzidos para o português. Então, Rudolf Bultmann, ele vai propor em que a ideia da existência, ela é a prerrogativa para a definição da essência. O existencialismo não é um dos conceitos mais simples de se tratar, embora seja o dominante do século XX. E então, a leitura de Bultmann da Escritura é uma leitura chamada existencial. Não é uma leitura com a preocupação do entendimento do propósito autoral, não é uma preocupação com a historicidade do texto bíblico, não é nem mesmo a preocupação da verdade eterna expressa no texto bíblico, porque na filosofia de Heidegger não existe uma verdade objetiva no eterno. O que existe é uma verdade objetiva no indivíduo, na existência. E é justamente lá que Bultmann vai tentar entender e compreender ali o texto bíblico. Surgem dois conceitos muito importantes na teologia de Bultmann, a ideia de querigma e a ideia de mito. Isso é importante porque há um predomínio grande em alguns círculos da compreensão da Bíblia como mito. Primeiramente, o que é querigma para Bultmann? E eu estou me baseando nesse livro aqui dele, Jesus Cristo e Mitologia. O tempo presente da pregação do Evangelho é, na realidade, o tempo esperado desde a antiguidade do reino do Messias. Jesus é agora o Messias, o Senhor. Então, Cristo, essa mensagem de Cristo é o querigma, é o centro da mensagem cristã. Qual a relevância desse querigma? Os mitos atribuem uma objetividade mundana àquilo que é não mundano. O homem moderno já não pode aceitar estas concepções mitológicas do céu e inferno, porque para o pensamento científico, falar de acima e abaixo no universo tem perdido toda a sua significação, ainda que a ideia da transcendência de Deus e do mal segue sendo significativa. Como esses dois conceitos poderiam ser ilustrados? E, aliás, essa foi uma preocupação do movimento liberal, de tentar achar o cerne da teologia, o que é a cerne do cristianismo. Tem um livro traduzido de Adolf von Harnack, o que é o cristianismo, em que lá ele define basicamente a essência do cristianismo como sendo um aspecto mais social, a filiação, a irmandade de todos e a paternidade de Deus. Então, basicamente, 3 elementos, esse é o cerne, é isso exatamente o que nos une. Então, de alguma forma, Bultmann está preocupado em entender qual é o cerne. E o cerne para ele é esse querigma. E tudo que está em volta, ele chama de mito. Agora, é importante nós entendermos o conceito de mito para Bultmann, porque não é aquela conceituação, porque para ele isso não é algo predominantemente negativo ou a ser rejeitado. Pelo contrário, foi simplesmente a lente pela qual os autores bíblicos do passado leram a sua realidade e expressaram essa realidade ou escreveram sobre ela a partir desses elementos que eles julgavam ser necessários para essa comunicação mais aperfeiçoada.
Porque o conceito de mito, especialmente na origem lá da filosofia antiga, século 8, 7, antes de Cristo, a filosofia é a maneira pela qual as pessoas encontram a realidade e a explicam. Não é necessariamente algo cientificamente provado, mas é a maneira que você conta a sua percepção da realidade. Então, para Bultmann, a ideia de mito no Novo Testamento, porque daqui a pouco ele proporá a chamada demitologização ou desmitologização, é aquela casca da cebola, que aliás essa foi uma ilustração usada para retratar um movimento liberal, é aquela casca que simplesmente empacota a verdade central. Se nós então queremos discernir, se nós queremos então entender a verdade divina, ali do que é o querigma, nós devemos tirar toda essa roupagem, todos esses mitos, que então chegaremos à verdade divina. Quero ler para vocês aqui 2 parágrafos de Bultmann, que retratam um pouquinho a conceituação dele do processo de demitologização. Primeiramente, ele começa com uma pergunta: de que importância se reveste para o homem moderno a pregação de Jesus e a pregação do Novo Testamento em sua totalidade? A propósito, queridos, essa preocupação com a relevância, essa preocupação com a importância do texto sagrado para a geração contemporânea foi a grande motivadora de muitas dessas más hermenêuticas, de muitas dessas novas propostas. Como é que eu posso me valer do texto antigo a uma mentalidade contemporânea? E essa é a questão aí de Bultmann. Um pouquinho depois, ele então vai definir o que ele chama de demitologização. Desde logo, é certo que a desmitologização adota como critério a visão moderna de mundo. Porém, desmitologizar não significa recusar a Escritura em sua totalidade ou mensagem cristã. Não é jogar fora o que o texto está dizendo, senão que eliminar de uma e de outra a visão bíblica de mundo, que é a visão de uma época passada, com demasiada frequência, ainda mantida na dogmática cristã e na pregação da igreja. Desmitologizar supõe negar que a mensagem da Escritura e da igreja estão ineludivelmente vinculadas à visão de mundo antiga e obsoleta. Essa é a essência da desmitologização ou demitologização, são 2 termos sinônimos aí. É você expurgar do texto bíblico tudo aquilo que simplesmente retrata uma visão antiga da realidade. Por exemplo, milagre, é um outro livro de Bultmann, Milagres. Ele vai conceituar milagre não como a invasão do eterno, do transcendente, do espiritual, no material finito e contido. Não, milagre é a caridade, milagre é o amor, milagre é aquela vivência de um para com o outro, buscando o bem do nosso mundo. Isso é milagre. Então veja que exatamente essa tentativa de tirar da história tudo aquilo que de alguma forma seja espiritual, transcendente, eterno. Já volto aí, foi só uma questão que travou aqui. E aí então surge a influência, principalmente no século XX, a influência da linguística e da filosofia na hermenêutica bíblica. Primeiramente, Fernando de Saussure, esse linguista suíço. Na verdade, sua principal obra foi uma transcrição feita por 2 de seus alunos, 3 anos após a sua morte. Então, tudo aquilo que eles tinham anotado, eles publicaram aí um livro chamado Curso de Linguística Geral, que se tornou a base para o chamado estruturalismo. Para aquilo que nos diz respeito aqui, uma diferenciação que Saussure faz é entre langue e parole. Langue é a ideia de língua, parole é a ideia de fala, em que ele entende o seguinte, que langue é aquela estrutura básica presente em todas as línguas, todos os processos comunicativos, independente de que língua ou de que comunicação seja esta. Tá? E a parole é a maneira como isso é manifesto exteriormente, essa langue é manifesta. Então você fala o português, você fala o inglês, são interpretações variadas dessa langue subjacente a todas as linguagens. Agora, qual a importância disso, de Saussure, para a hermenêutica do século XX? E ele parece que, o estopim desses movimentos filosóficos literários de crítica à Escritura Sagrada. É porque repousa justamente na langue a chave hermenêutica, porque você não pode se valer do texto conquanto escrito, daquilo que você lê pura e simplesmente. Na verdade, você tem que entender qual é essa langue subjacente a todos esses textos,
e é algo bastante complexo, essa estrutura por detrás de todos os textos que, consciente ou inconscientemente, o autor deixou escapar. Por mais que um autor estivesse dedicado à obra de produzir um texto, ele deixou passar essa estrutura porque ela é como que uma mentalidade coletiva presente em todas as línguas. Qual foi a importância disso para o século XX? É que isso deu origem ao chamado estruturalismo. O que é um estruturalismo? É a compreensão de que um texto tem uma estrutura. Essa estrutura derivada da Lange. E que, portanto, tudo aquilo que diz respeito a essa estrutura é, na verdade, o cerne do propósito do texto. Não existe autor, pouco importa, na verdade, o propósito autoral, é desnecessária a ideia do autor. O que importa para nós é o texto por ele mesmo. O pós-estruturalismo, sob a influência de Jacques Derrida, ele vai então definir alguns papéis ou alguns elementos extras a esses textos, como por exemplo, o que nós chamaríamos de uma narrativa. É uma narrativa com personagens, com diálogos, com enredo, com cenário e tantos outros elementos. E é justamente a interpretação desses elementos que nos favorecerá a compreensão da verdade. Não havia primariamente um interesse nesses autores, nem no Saussure, nem no Derrida, nem em tantos outros, de que eles estivessem direcionando isso ao texto bíblico. Mas os teólogos, os hermeneutas bíblicos, se valeram desses conceitos, então, aplicando ao texto bíblico. E então chegamos a Hans-Georg Gadamer. Gadamer é um filósofo alemão, aquele livro que eu já citei, Verdade e Método, é o texto em que ele basicamente vai dizer, e há uma importância significativa disso para a gente, em que ele vai dizer que pela morte do autor, o texto se divorcia desse, morte do autor no sentido temporal e no sentido literário. Então, por exemplo, textos antigos. É praticamente impossível você recompor, lembra do Schleiermacher, nós temos que compor a mente, recompor o ambiente no qual... Gadamer vai dizer que isso é simplesmente impossível, porque é um abismo de tudo quanto é sorte, tudo quanto é natureza, entre o texto que eu tenho em mãos e o seu autor originário lá atrás. Então eu não tenho como recompor isso. Há uma morte física e há uma morte literária do autor. Então agora o que eu tenho é o texto. E eu entro num diálogo com esse texto, ele é também chamado de uma leitura dialética, ou de diálogo com o texto, porque o leitor ele deve necessariamente, como que obrigatoriamente, levar para essa leitura todos os seus pressupostos. Uma das críticas a Gadamer é que não há uma distinção muito clara, não há uma preocupação em distinguir o que é pressuposto e o que é preconceito. Preconceito naquele aspecto de que negativamente já te fará rejeitar ou depreciar ou simplesmente se distanciar algumas coisas que diriam respeito a você. Então essa é a proposta do Gadamer. Você deve necessariamente levar os seus pressupostos e é justamente na junção desses pressupostos que você tem com aqueles pressupostos do texto que haverá a produção do sentido. Dois conceitos importantes aqui. Primeiramente, a chamada fusão de horizontes, porque você carrega um horizonte e o texto carrega o horizonte dele. Quando há essa fusão, quando há esse encontro dos horizontes, do leitor com o texto, há então a produção do sentido, que pode ser múltiplo. É a ideia da chamada polissemia. Não existe um único sentido no texto. Porque as circunstâncias pelas quais você passa, ou os seus pressupostos podem ser tão distintos ao longo da história, ao longo do tempo, que a cada nova leitura do texto há uma nova produção de sentido. Na verdade, a relação do ser e do tempo é muito importante para Gadamer, e de alguma forma há uma influência aí do próprio Martin Heidegger. Porque a ideia do ser e do tempo é que o texto está preso no tempo presente. Portanto, a leitura e a produção do sentido de um texto acontece no presente, não derivado, não em função do seu passado. E no futuro, um novo sentido será produzido. Queridos, foi isso que serviu de base, por exemplo, para Severino Croato,
naquele livro Hermenêutica Bíblica, lançar aquilo que poderíamos chamar de alguns fundamentos filosóficos, linguísticos ou até mesmo teológicos, hermenêuticos da teologia da libertação. Porque se a produção de sentido é resultante do encontro do leitor com o texto, segue-se que, em função do contexto desse leitor, múltiplos sentidos surgirão e só caberão ou só servirão exclusivamente àquela situação. E é exatamente que surge a chamada teologia da libertação, hermenêutica homoafetiva, hermenêutica feminista, hermenêutica brasileira, ou de uma teologia brasileira sob a ótica do oprimido. Tomei contato recentemente, na verdade comecei a ler recentemente, a chamada hermenêutica pós-colonial, ou pós-colonização, em que esses países que até a década de 60 eram países ainda subservientes aos seus países colonizadores, mas agora não mais nesse estado, eles gozam de uma nova perspectiva de interpretação do texto bíblico. Estamos falando da chamada hermenêutica indígena, e por aí vai, porque é cada contexto, é cada leitor, é cada mentalidade, é cada pressuposto se valendo do texto bíblico e se achando no direito de fazer desse texto bíblico o que ele simplesmente quiser. Parece que aquela ideia da escola de Alexandria, da Bíblia como uma mina de sentidos, volta à tona no século XX e ganha uma força filosófica impressionante, linguística impressionante, que impulsiona o surgimento dessas novas teologias. Que, ao meu ver, são na verdade novas hermenêuticas, não apenas novas teologias. Algumas delas têm fundamento, outras simplesmente não têm fundamento, e aquelas que têm e se valem de Gadamer, os fundamentos são furados. E esse é o nosso desafio, irmãos. E o que eu quero encerrar aqui, depois do material que vocês terão acesso, que tem muito mais, diante de tudo isso, como é que nos encontramos na pós-modernidade? Vou simplesmente lançar aqui algumas ideias, sem poder desenvolver todas elas. Nós vivemos uma época da relativização da verdade. Relativa, não de que ela não tenha parâmetros, não de que ela não tenha fundamentos, mas como a definição diz, é relativa ao contexto socioeconômico, cultural, político, sexual, religioso do indivíduo que propõe. E, portanto, aquela verdade não serve para absolutamente mais ninguém, para mais nenhum outro contexto que não aquele em que foi proposto. Então, portanto, a minha interpretação, numa mentalidade pós-moderna, ela vale única e exclusivamente para mim e para mais ninguém. E eu não posso, porque isso seria uma coerção hermenêutica, uma coerção teológica, dizer que a tua interpretação está errada, porque elas são igualmente válidas. Lembra da polissemia? Segunda questão que eu tenho percebido muito nos âmbitos teológicos, nos âmbitos hermenêuticos, é o que eu tenho chamado de colagem. É a percepção da vida, da realidade como um todo, mas eu vou dizer da teologia como um grande mosaico. Se você pegar aquele livro Ortodoxia Generosa, de Brian McLaren, você perceberá, os títulos dos capítulos são muito sugestivos. Por que sou isso? Por que sou reformado? Por que sou conservador? Por que sou muçulmano? Por que eu sou católico? Por que eu sou verde? Por que eu sou liberal? O que o Brian McLaren faz é essa colagem. Ele pega um pouquinho disso que me interessa e se encaixa na minha conceituação. Eu pego um pouquinho daquilo outro que me agrada, que me é interessante, e eu agrego à minha teologia. Porque não precisa haver coerência, não precisa haver substância. E é interessante que até vai contra a ideia da chamada nova crítica literária, que um dos grandes conceitos da nova crítica literária é a coerência do texto. Mas na mentalidade de muitos, isso não precisa acontecer. Você pega simplesmente um pouquinho de cada. Temos visto aí uma rejeição àquela rigidez do racionalismo iluminista do passado, onde simplesmente estamos e queremos nos entregar ao subjetivismo. Queremos interpretar a Bíblia à nossa maneira, sem aquelas balizas, sem aqueles parâmetros que a própria história da igreja nos lançou por meio da teologia dogmática, em que várias tantas outras ciências bíblicas aí muito bem fundamentadas nos protegeria contra a heresia. Não queremos dogmas, nós queremos espiritualidade. Aliás, tem havido até essa inversão,
não é religião, é espiritualidade, porque espiritualidade você pode ter em qualquer lugar, à sua maneira. Então há essa rejeição de aspectos rígidos, fechados. O Sérgio, eu vou fechar o olho para o cronômetro, tá? Faz de conta que ele não está aqui. Valorização dos pressupostos. Irmãos, há um aspecto positivo, na verdade um intento positivo do Gadamer em dizer que é importante ter pressuposto. É verdade, toda aquela ideia neutra do iluminismo, do racionalismo, de que você tem que ir para um texto sem pressuposto, eu diria, já discutimos aqui essa semana, isso não é saudável. O grande desafio é irmos para o texto bíblico com aqueles pressupostos que ela própria, a Bíblia, lança para nós, sobre os quais nós nos fundamentaremos como balizas nos guiando. Fora daqui você está em campo minado e, portanto, vai dar errado. Então, nós deveríamos nos valer desses pressupostos bíblicos, não os pressupostos, tantos outros como esses propuseram. Não é minha condição socioeconômica, não é a minha percepção da história, da realidade que define o sentido de um texto, de forma alguma. Portanto, a hermenêutica tem sido impactada nesses aspectos. O surgimento dessas teologias hermenêuticas e filosofias afim, que eu chamaria de contextuais. Focada no contexto, ela vale para aquele ponto final. Você já percebeu uma defesa gritante do inclusivismo em todas as esferas? 1996 não foi a primeira, algumas já surgiram antes, mas foi a mais significativa. Surge a nova versão internacional, numa linguagem inclusiva. Sabe aquela ideia do politicamente correto, que eu devo incluir e abarcar absolutamente todos, mesmo que pensem diferentemente de mim? Queridos, cuidado, porque a linguagem que muitos usam transpira uma suposta erudição, mas com uma conceituação diametralmente diferente daquela que a Escritura nos diz sobre Jesus ser Senhor, sobre vida eterna, sobre palavra inerrante, inspirada por Deus e por aí vai. Então nós temos que abarcar, nós temos que aceitar absolutamente tudo isso. Tenho percebido, e eu uso essa expressão, se ela não existe, tenho usado já há algum tempo, é uma ideia de dessobrenaturalização da história, da realidade dos textos bíblicos. Irmãos, perdemos a reverência ao texto sagrado de Deus. Tratamos como um livro qualquer. Você está lendo jornal, você está lendo... Eu falo você, eu estou falando mundo evangélico brasileiro. Está lendo jornal, está lendo um livro lá para a faculdade, está lendo a Bíblia também. Não como a palavra eterna do Deus vivo, que é a única suficiente para ensinar, educar, repreender na justiça de Deus. A gente precisa resgatar um pouquinho disso. Há uma discussão, e essa discussão ela surge com Fernando Saussure, ela ganha uma potência maior em Gadamer, que é a discussão do sincronismo e do diacronismo. Sincronismo é quando você lê um texto pontuado no tempo e no espaço. E aquele texto não transcende o tempo. Ele ganha um sentido sincronicamente, né? À medida que você o lê, à medida que você lida e interage com ele. Quando na verdade deveríamos lembrar de uma leitura também diacrônica, no seu sentido passado, que continua a falar a nós no tempo presente. Pluralidade da hermenêutica e por aí vai. Concluo então com 5 observações para nos ajudarem. Quero me valer de uma das ideias do Daniel Santos de ontem. Tendo em vista a dupla natureza das Escrituras, seu caráter humano, seu caráter divino, basicamente todos os livros de hermenêutica tratarão desse aspecto. Teologias sistemáticas no tópico da bibliologia também. A Bíblia é um livro de dupla natureza, uma natureza divina e uma natureza humana. Portanto, devemos ler a Escritura sob a ótica de um livro divino, como absolutamente nenhum outro texto na história. Não existe paralelo. Não existe algo que arroga para si uma autoridade inquestionável. Portanto, irmãos, precisamos ler a Escritura como palavra de Deus, como absolutamente nenhum outro texto. Mas como um livro humano,
como um livro, não um livro qualquer, como Daniel nos disse hoje, mas como um livro, com gramática, com contexto, com história, com metáforas, com gente ali presente. Veja que um segundo desafio para nós, e eu tenho percebido às vezes isso entre meus alunos, é que ainda que você tenha uma conceituação bibliológica ortodoxa, isso não te garante uma interpretação biblicamente correta. Porque nós precisamos de pressupostos e ferramentas hermenêuticas. Como temos discutido, o Bill tem sido fantástico nessa tentativa de nos mostrar hermeneuticamente, bem fundamentadamente, como usar o Antigo no Novo. Sim, cremos na Palavra de Deus como inerrante, inspirada, infalível, verdade eterna de Deus, inquestionável. Mas quais são as ferramentas que eu usarei? Que pressupostos, que princípios eu usarei com o propósito de, conforme a dignidade dela, conforme esse status que ela goza e está, tratá-la adequadamente? Terceiro desafio aqui para nós, e aqui esse livro do Eric Hirsch contribui demais para nós. Hirsch é um norte-americano ligado à crítica literária, principalmente aí na meados da década de 50 para 60, isso aqui surge na década de 60, 1967, esse livro, Validity Interpretation, que a preocupação é qual a validade da interpretação que temos de um determinado texto. E o Hirsch faz uma distinção que eu vou aplicá-la no livro que está no processo ali, agradeço a Marisa pela paciência. Eu vou aplicar esse conceito do Hirsch para uma conceituação hermenêutica bíblica. Quando ele faz uma distinção entre sentido e significância. Alguns usam sentido e significado, temos preferido aí usar sentido e significância. O que é sentido para Hirsch que deveria nos motivar? Sentido é a verdade presumida e pretendida pelo autor bíblico, expresso no texto, tendo em vista todos aqueles aspectos históricos e gramaticais que já trabalhamos. É exatamente aquilo que ele intencionava escrever. Cremos na convergência, né, do autor divino humano, mas é exatamente aquilo que ele intencionava escrever e foi expresso no texto. Isso é o seu sentido. No entanto, precisamos distinguir para a ideia de significância. Significância é a aplicação prática que aquele texto tem para nós, em termos presentes como também em termos passados. Não só o hoje, mas também o amanhã. Nesse sentido, eu creio e defendo que a Bíblia, nos seus muitos textos, tem um único sentido, que é exatamente aquele pretendido pelo autor divino humano, conforme expresso no texto sagrado. Mas há uma possibilidade muito grande da sua aplicação, e portanto essa significância ela é múltipla. Não quer dizer que quando você leu o mesmo texto num outro momento ele ganhou um novo sentido. Não, ele tem um sentido só. E queridos, temos que respeitar. A gente aplica, especialmente na homilética, no ensino bíblico, a gente força a barra no texto bíblico. A significância, ela é dependente do sentido. Para que você esteja protegido, para não aplicar em âmbitos, esferas ou realidades em que não era de alguma forma a pretensão inicial do autor bíblico. Essa significância, sim, ela é múltipla. Princípio bíblico da honestidade. Há uma verdade bíblica naquele texto. Mas a maneira como ele pode ser praticado, você concorda comigo que pode ser distinta para um adulto quanto para uma criança, para um empresário quanto para um universitário? Concorda comigo? Não quer dizer que o sentido do texto, do princípio bíblico da honestidade seja diferente para esses públicos. Não, o princípio é o mesmo, o sentido é o mesmo, mas a aplicabilidade, ou a significância prática, presencial, temporal daquele sentido, isso sim pode mudar. Confesso que eu venho sendo muito influenciado por um pedagogo cristão do século XVI, João Amos Comenius, um tcheco, de educação morávia, em que um dos seus ideais é chamado de pansofia, que quer dizer a educação de tudo a todos. A Escritura de Deus é útil.
para tudo aquilo que ela intenciona, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Amém, queridos? É toda a Escritura. Então eu não busco um sentido novo para cada realidade, para cada pessoa, não é um sentido só. Aí sim com uma significância distinta. Não é o Crocker vindo aqui me cortar não, né? Então tá bom. Penúltimo ponto. Eu creio que nós devemos explicitar a fidedignidade e relevância das Escrituras Sagradas. Preste atenção que eu não estou dizendo para atribuirmos relevância. Lembra que eu disse que uma das preocupações, isso foi do Karl Barth, isso foi do liberalismo teológico, isso foi do Bultmann, isso foi dessas hermenêuticas contextuais. De que maneira esse texto do passado, esse texto antigo, é válido, é importante, é necessário à minha vida no tempo presente? Como é que eu vejo isso? E naquilo que nós cremos biblicamente, e eu gostei dessa frase do Mark Driscoll, naquele site Resurgence, em que ele desenvolve um texto muito interessante, muito legal, dizendo o seguinte: nós não tornamos a Bíblia relevante, nós demonstramos, nós apresentamos a relevância da Bíblia. E queridos, quanto menos de nós na hermenêutica, mais da relevância bíblica. Quanto menos de nós na homilética, mais da veracidade da palavra. Esse é o desafio. É a palavra por ela mesma, como a mediadora da verdade de Deus, não o que o elder disse sobre a palavra sendo mediada por Deus. É a Escritura. Eu quero ler um salmo para vocês. Salmo 78, que eu vejo que se encaixa bem aqui. Meu povo, escutai meu ensino, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Estou usando a versão Almeida século 21, que você pode inclusive encontrar lá embaixo na livraria. Abrirei minha boca em parábolas, proporei enigmas da antiguidade, o que temos ouvido e aprendido, e nossos pais nos têm contado, não os encobriremos aos seus filhos. Contaremos às gerações vindouras sobre os louvores do Senhor, seu poder e as maravilhas que tem feito. Por quê? Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, ordenando aos nossos pais que os ensinassem a seus filhos, para que a futura geração os conhecesse, para que os filhos que nasceriam se levantassem e os contassem aos seus filhos, a fim de que pusessem sua confiança em Deus e não se esquecessem das suas obras, mas guardassem seus mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração teimosa e rebelde, geração inconstante, cujo espírito não foi fiel para com Deus. Se você parar para anotar esse texto, existem 3 momentos históricos aqui. O que nos contaram nossos pais. Não encobriremos a geração dos nossos filhos, para que aquela geração tenha o que contar para os seus filhos, a geração futura. Irmãos, isso é a relevância da Escritura Sagrada. É um texto que não está preso no tempo e no espaço, que não ganha um sentido novo a cada momento da história, mas por ter um sentido eterno, presumido e pretendido por Deus, é que ela se torna válida por todo sempre. E aí eu quero ler outros 3 versículos, que eu vejo que nós precisamos resgatar uma alta perspectiva e conceituação da Escritura Sagrada. Salmo 119, 89. Senhor, tua palavra está firmada para sempre nos céus. Versículo 159. Vê como amo teus preceitos, Senhor. Vivifica-me conforme o teu amor. A soma da tua palavra é a verdade. E cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não vimos o que ainda está por surgir em termos de conflitos hermenêuticos. Mas sabemos que por mais que surjam, a palavra do Senhor dura para sempre. Deus abençoe a todos.